No próximo capítulo de A Nobreza do Amor, Virgínia vai descobrir que nem toda lágrima falsa consegue apagar uma maldade verdadeira. Depois de ser castigada pelo que fez contra Lúcia e o ateliê, a jovem mimada vai cair em uma nova armadilha criada por suas próprias escolhas. Só que dessa vez, o escândalo será ainda maior. Belmira vai revelar a Diógenes que Virgínia não tentou destruir apenas Lúcia. Ela também atacou Padre Viriato, denunciando o religioso ao bispo para tentar calar a única pessoa que sabia demais. E como se isso não bastasse, Belmira ainda vai tocar em uma ferida escondida do passado de Diógenes, deixando claro que ele tem uma filha fora do casamento, Ritinha. Antes de continuar, já deixe o seu gostei, inscreva-se no canal e comente. Virgínia ainda tem salvação ou já passou de todos os limites? Tudo começa depois da conversa difícil entre Belmira e Padre Viriato. O religioso, abatido e preocupado com seu futuro na igreja, revela que viu o nome de Virgínia no documento de denúncia entregue ao bispo. Para ele, já não existe dúvida. A jovem, com medo de ser desmascarada pelo envolvimento na destruição do ateliê de Lúcia, decidiu atacar quem poderia expor sua culpa. Belmira fica fora de si. Não consegue aceitar que Virgínia tenha contratado Carrapato para o serviço sujo contra o ateliê e, mesmo depois disso, ainda tenha tido coragem de denunciar o padre. Para ela, aquilo deixou de ser birra de menina rica. Tornou-se crueldade, covardia e perseguição. Padre Viriato tenta pedir calma. Fala de prudência, de perdão, de não transformar a situação em mais escândalo. Mas Belmira já não consegue ficar parada. Se o padre não quer se defender, ela mesma vai fazer justiça. Quando Belmira encontra Diógenes, o clima fica pesado imediatamente. O homem se mostra desconfortável, como se a presença dela abrisse uma porta perigosa para um passado que ele prefere manter escondido. Ele tenta disfarçar, perguntando se a igreja precisa de doação. Mas Belmira não está ali para pedir favor. Eu não vim pedir nada, Diógenes. Vim colocar a verdade na sua cara. O tom da mulher surpreende o coronel. Belmira fala sem medo, sem rodeios e sem compaixão pela reputação da família Almeida Borges. Primeiro, revela que Virgínia denunciou Padre Viriato ao bispo. Explica que o padre sabia do envolvimento dela com Carrapato, sabia da armação contra Lúcia, e por isso, virou alvo da jovem. Diógenes fica pálido. Ele já sabia que a filha havia aprontado contra Lúcia, mas não imaginava que ela tivesse ido tão longe. Denunciar um padre para proteger as próprias mentiras era uma atitude grave demais, suja demais, difícil demais de engolir. Você tem certeza do que está dizendo? Tem noção do tamanho dessa acusação? Belmira encara Diógenes sem baixar os olhos. Diz que o próprio Viriato viu o nome de Virgínia no documento do bispo. Não era fofoca, não era suspeita, não era invenção. Era fato. E por causa dessa denúncia covarde, Padre Viriato corria o risco de perder a batina e ser afastado da cidade. Mas Belmira ainda guarda outro golpe. Antes de ir embora, deixa claro que Diógenes também não é nenhum santo escondido atrás de sobrenome e autoridade. Ela menciona Ritinha, a filha fora do casamento, que ele sempre tentou manter longe dos olhos de todos. A revelação acerta o homem em cheio. Por um instante, Diógenes perde a pose, fica sem resposta e entende que Belmira tem nas mãos uma verdade capaz de destruir sua imagem diante da própria família. Não me olhe como se só a sua filha tivesse segredos, Diógenes. O passado também sabe bater a porta. A frase fica suspensa no ar como ameaça. Diógenes se sente acuado, envergonhado e tomado por uma mistura de raiva e medo. Mas, ao mesmo tempo, a revelação sobre Virgínia o obriga a agir. Ele não pode continuar fingindo que a filha apenas errou por impulso.
Ela tentou destruir Lúcia, tentou destruir Viriato, e agora se esconde atrás de dramas para escapar de qualquer consequência. Depois desse encontro humilhante, Diógenes volta para casa, decidido a contar tudo a Marta. A esposa percebe imediatamente que algo grave aconteceu. Ele relata a denúncia contra Padre Viriato, explica o risco que o religioso corre e deixa claro que a punição anterior de Virgínia foi leve demais diante da nova verdade. Marta fica devastada. As mãos tremem, os olhos se enchem de lágrimas, e a decepção pesa mais do que a raiva. Para uma mãe, é doloroso admitir que a própria filha está se tornando alguém cruel, incapaz de assumir seus erros e disposta a destruir qualquer pessoa que fique em seu caminho. Só que a surpresa não termina ali. Ao procurarem Virgínia, Diógenes e Marta descobrem que ela fugiu de casa, quebrando mais uma vez as regras do castigo. E logo entendem para onde ela foi. A casa de Dona Graça, o lugar onde sempre encontra consolo, apoio e alguém disposto a passar a mão em sua cabeça. Diógenes não pensa duas vezes. Parte com Marta em direção à casa de Graça, tomado por uma fúria silenciosa. Dessa vez, Virgínia não escapará com choro, greve de fome ou desculpa. O pior castigo de sua vida está prestes a começar. Diógenes chega à casa de Graça acompanhado de Marta, e o clima muda antes mesmo que alguém diga qualquer palavra. A porta se abre e Virgínia, que até poucos minutos antes se sentia protegida pelo acolhimento da futura sogra, fica completamente paralisada. O rosto dela perde a cor. A jovem entende, no primeiro olhar do pai, que dessa vez não se trata apenas de uma bronca comum. Marta avança um passo, ferida, indignada e envergonhada. Ela olha para a filha como quem já não reconhece a menina que criou. A greve de fome, a fuga de casa, o drama diante de Graça. Tudo aquilo agora parece ainda mais grave depois da revelação sobre Padre Viriato. Sou eu que pergunto, Virgínia. Quem te deu o direito de fugir de casa no meio do castigo? Virgínia cruza os braços, tentando recuperar a pose. Diz que foi obrigada a sair, que estava sendo tratada como um animal, que os pais a trancaram como se ela fosse uma criminosa. E ainda joga mais veneno, afirmando que, ao menos na casa de Graça, encontrou alguém que a entende, alguém que não a julga por causa de Lúcia. Graça tenta intervir rapidamente. Percebe que a situação pode explodir e tenta se colocar como apaziguadora, dizendo que não incentivou a fuga e que apenas recebeu a jovem porque ela chegou muito abalada. Mas Diógenes ergue a mão, cortando qualquer defesa. Sua paciência acabou. Chega, Graça. Ninguém mais vai transformar os erros da Virgínia em coitadismo. Virgínia arregala os olhos ofendida. Tenta perguntar de que erro ele está falando agora, como se não tivesse feito nada além do que já havia sido descoberto. Mas Diógenes se aproxima e deixa claro que a punição anterior foi leve demais. Ele acaba de saber de uma nova crueldade, uma maldade que ultrapassa a destruição do ateliê de Lúcia. Marta, com a voz embargada, revela diante de todos. Virgínia denunciou o padre Viriato ao bispo. Fez isso para se proteger, porque o padre sabia da verdade sobre Carrapato e sobre o ataque contra Lúcia. Fez isso para calar um homem da igreja e tentar destruir sua vida. A sala fica em silêncio. Graça leva a mão ao peito, surpresa com a gravidade da acusação. Virgínia empalidece por um instante, mas logo tenta se defender. Diz que é mentira, que todos estão inventando coisas para prejudicá-la, que agora qualquer tragédia da cidade será colocada em suas costas. Mas a reação dela já não convence. Há nervosismo demais, raiva demais, medo demais em cada palavra. Marta balança da cabeça, chorando de desgosto. Eu já não sei mais o que fazer com você, Virgínia. Toda vez que aparece uma prova, você se esconde atrás de outra mentira.
A frase atinge a jovem, mas não desperta arrependimento. Desperta fúria. Virgínia acusa Lúcia outra vez. Diz que tudo começou quando aquela mulher chegou a Barro Preto, que os pais mudaram por causa dela, que todos passaram a tratá-la como vilã, enquanto Lúcia se fazia de santa. Para Virgínia, não importa que tenha contratado o Carrapato, não importa que tenha atacado o ateliê, não importa que tenha denunciado o Viriato. Em sua cabeça, a culpa continua sendo da rival. Diógenes observa a filha com uma tristeza profunda. Ali, diante de Graça e Marta, ele entende que Virgínia não está apenas mentindo para os outros. Ela está mentindo para si mesma. E enquanto continuar se colocando como vítima, será capaz de qualquer coisa para destruir Lúcia e todos que a protegem. Você não queria justiça, queria silêncio, queria calar o padre antes que ele mostrasse quem você realmente é. Virgínia tenta responder, mas a voz falha. Graça ainda tenta defendê-la, dizendo que talvez tudo tenha sido um erro, que a jovem está fragilizada, que os pais estão sendo duros demais. Mas Diógenes corta a conversa de vez. Ninguém mais vai passar a mão na cabeça da filha. Ninguém mais vai protegê-la das consequências. Ele segura Virgínia pelo braço com firmeza e ordena que ela volte imediatamente para casa. A jovem se desespera. Pede ajuda à Graça. Implora para que Marta intervenha. Tenta dizer que está fraca por causa da greve de fome. Mas dessa vez, nem Marta cede. A mãe está destruída, porém entende que ceder agora seria empurrar Virgínia ainda mais para o abismo. Diógenes então anuncia que a punição mudará completamente. Virgínia não ficará mais confortavelmente trancada no quarto, usando silêncio e jejum como arma para manipular a família. Ela terá que encarar de frente as pessoas que tentou ferir. Terá que se apresentar diante de Padre Viriato. Terá que pedir desculpas. E, acima de tudo, terá que pagar com trabalho, vergonha e disciplina. Virgínia arregala os olhos, apavorada. Vocês não podem me humilhar desse jeito. Eu sou filha de vocês. Diógenes a encara com firmeza. Justamente por ser minha filha, eu ainda vou tentar impedir que você se torne alguém sem volta. A frase cala a sala. Graça percebe que não há mais espaço para interferir. Marta enxuga as lágrimas e acompanha o marido. Virgínia sai da casa da futura sogra, tomada por ódio, vergonha e desespero. Mas o que mais dói não é ser levada de volta pelos pais. É saber que a próxima parada será a igreja, diante do padre que ela tentou destruir. E quando o padre Viriato ouvir tudo da boca de Diógenes e Marta, Virgínia vai descobrir que seu verdadeiro castigo ainda está apenas começando. Diógenes e Marta levam Virgínia até a igreja de Barro Preto em um silêncio pesado, daqueles que machucam mais do que qualquer grito. A jovem caminha contrariada, com o rosto fechado e os olhos cheios de ódio, tentando esconder o medo atrás da arrogância. Para ela, aquilo é uma humilhação sem tamanho. Ser obrigada a encarar Padre Viriato, o homem que ela tentou derrubar com uma denúncia covarde, parece pior do que qualquer castigo dentro de casa. Quando chegam à igreja, Padre Viriato se surpreende com a presença da família Almeida Borges. Ele ajeita a batina, aproxima-se com cautela e percebe, pelo semblante de Diógenes e pelas lágrimas presas nos olhos de Marta, que aquela visita não é comum. Há vergonha, dor e uma urgência silenciosa no ar. Diógenes toma frente, Agiogeoidiores toma a frente e fala com seriedade. Diz que ele e Marta já sabem de tudo. Sabem da denúncia feita ao bispo. Sabem que Virgínia tentou atingir o padre por conhecer a verdade sobre o ataque ao ateliê de Lúcia. E sabem que aquela maldade colocou em risco sua permanência na igreja. Padre Viriato fica visivelmente abalado. Não queria que a história chegasse à família daquela forma. Não queria transformar o sofrimento em escândalo. Mas agora,
A verdade está diante de todos. E Virgínia não tem mais onde se esconder. Marta, com a voz embargada, olha para o religioso e pede desculpas pela filha. Ela reconhece que Viriato sempre teve uma postura digna, discreta e respeitosa, mesmo depois de ter sido atacado injustamente. Depois, volta-se para Virgínia e exige que ela faça o mesmo. Vamos, Virgínia. Peça desculpas ao padre. E desta vez, tente dizer alguma coisa que venha do coração. Virgínia cruza os braços, baixa os olhos por alguns segundos e respira com impaciência. O pedido sai forçado, amargo, quase sem arrependimento. Ela diz que estava com a cabeça fora do lugar, que teve medo, que as coisas saíram do controle. Mas suas palavras não convencem completamente ninguém. O tom revela mais incômodo por ter sido descoberta do que dor pelo mal causado. Padre Viriato a observa com serenidade. Não há vingança em seu olhar. Há tristeza. Ele sabe que aquela jovem está se afundando cada vez mais no próprio orgulho, e talvez por isso decida falar não como inimigo, mas como alguém que ainda tenta impedir uma queda maior. Virgínia, o que você fez foi grave, não apenas contra mim, mas contra a igreja, contra Lúcia e contra a sua própria consciência. O sermão é firme, mas não cruel. Viriato lembra que ela tem pais honrados, pessoas que sempre lhe deram conforto, proteção e oportunidades. Questiona por que uma jovem que recebeu tanto escolhe agir com tanta dureza contra quem não lhe fez mal. Diz que beleza, posição e sobrenome não servem para nada, quando o coração começa a se tornar vazio de compaixão. Virgínia fica vermelha de raiva. Ouvir aquelas palavras diante dos pais é uma derrota pública. Ela, que sempre se considerou a mais formosa do Rio Grande do Norte, agora está sendo tratada como exemplo de orgulho, inveja e imaturidade. Diógenes concorda com o padre e deixa claro que a conversa não terminará em um simples pedido de desculpas. Para ele, Virgínia precisa de uma punição que a obrigue a olhar para aquilo que tentou destruir. Então, diante de Marta, de Viriato e da própria filha, faz uma proposta que deixa a jovem em choque. Se o padre concordar, Virgínia passará a trabalhar na igreja como obreira, ajudando nos afazeres diários, limpando, organizando e servindo a comunidade. Virgínia arregala os olhos incrédula. Como assim? Pedir desculpas já não basta? Vocês querem me transformar em criada agora? Padre Viriato, para surpresa dela, aceita a proposta. Diz que a igreja realmente precisa de ajuda e que talvez o trabalho simples ensine a Virgínia algo que o conforto nunca conseguiu ensinar. Marta reforça a decisão, afirmando que a filha não tem escolha. Depois de atacar a igreja e tentar prejudicar um homem justo, o mínimo que pode fazer é servir naquele mesmo lugar com humildade. A jovem bate o pé, indignada. Diz que aquilo é uma loucura, que todos esqueceram quem ela é, que estão tentando destruir sua imagem diante da cidade. Mas Diógenes se aproxima e corta sua arrogância com uma frase dura. Pouco me importa esse título vazio de moça formosa. Por dentro, você está se tornando alguém sem coração. O silêncio que se segue é devastador. Virgínia sente o golpe, mas ainda não demonstra arrependimento. Sente vergonha, raiva e um desejo profundo de culpar Lúcia por mais aquela queda. Para ela, trabalhar na igreja não é uma chance de aprender. É uma condenação social. É ser vista por todos pegando no pesado, justamente depois de tentar se colocar acima de todo mundo. Padre Viriato entrega as primeiras orientações com calma. Não a humilha, não celebra sua derrota, apenas mostra o que precisa ser feito. Virgínia olha ao redor da igreja, para os bancos, o chão, os objetos que terá que limpar e organizar, e sente o orgulho queimando como ferida aberta.
E assim, a punição começa. A jovem que tentou destruir o padre agora terá que trabalhar ao lado dele. A filha mimada de Diógenes, acostumada a privilégios, será vista pela cidade servindo na igreja. Mas a grande pergunta ainda permanece: esse castigo vai quebrar o orgulho de Virgínia ou apenas alimentar uma vingança ainda mais perigosa contra Lúcia? A partir daquele momento, Virgínia entende que seus pais não estão apenas ameaçando. O castigo é real. A filha mimada dos Almeida Borges, acostumada a ser tratada como a moça mais formosa do Rio Grande do Norte, agora terá que trabalhar na igreja sob os olhos de Padre Viriato, justamente o homem que tentou destruir com uma denúncia covarde ao bispo. Para Virgínia, aquilo é pior do que ficar trancada no quarto. No quarto, podia chorar, fazer greve de fome, dramatizar, fingir fraqueza e tentar manipular Marta. Mas na igreja, diante das pessoas, não existe teatro que esconda a vergonha. Cada banco que ela precisa limpar, cada objeto que precisa organizar, cada olhar curioso da cidade parece ferir diretamente seu orgulho. Padre Viriato, porém, não se comporta como vingador. Ele não debocha, não levanta a voz, não transforma a humilhação de Virgínia em espetáculo. Pelo contrário, fala com calma, entrega tarefas simples e tenta mostrar que aquele trabalho não é apenas punição, mas uma oportunidade de enxergar a vida por outro ângulo. Servir não diminui ninguém, Virgínia. O que diminui uma pessoa é acreditar que pode destruir os outros sem consequência. A jovem aperta os lábios furiosa. Queria responder, queria gritar, queria dizer que aquilo tudo era culpa de Lúcia, de Belmira, de Viriato, de qualquer pessoa menos dela mesma. Mas Diógenes permanece por perto, sério, observando cada reação da filha. Marta também está ali, com o coração dividido entre a dor de mãe e a certeza amarga de que a filha precisa, finalmente, aprender algum limite. Quando Virgínia tenta se recusar a começar o serviço, Diógenes corta qualquer escândalo. Diz que ela não está ali para negociar, está ali para cumprir uma consequência. A jovem encara o pai com ódio, mas percebe que dessa vez ele não vai ceder. Nem Marta poderá salvá-la, nem Graça poderá escondê-la, nem suas lágrimas terão força para apagar o que fez contra Lúcia e contra Padre Viriato. Você vai trabalhar, Virgínia, e se tentar fugir de novo, o castigo será ainda pior. A frase cala a jovem, mas não muda seu coração. Ela pega os materiais com raiva, começa a limpar de qualquer jeito e sente a vergonha crescer quando algumas pessoas da comunidade a observam. A notícia corre rápido. A moça arrogante que tentou prejudicar o padre agora está servindo na própria igreja. Para muitos, é justiça. Para Virgínia, é uma afronta imperdoável. Belmira observa de longe, sem alegria, mas com alívio. Ela sabe que a verdade finalmente alcançou Diógenes. Sabe que Viriato ainda pode enfrentar problemas com o bispo, mas ao menos a família de Virgínia já não poderá fingir ignorância. Ao cruzar o olhar da jovem, Belmira percebe que o rancor continua vivo. Virgínia não parece arrependida, parece apenas humilhada. E essa diferença é perigosa. Enquanto isso, Diógenes carrega outro peso no peito. A punição da filha era necessária, mas a conversa com Belmira deixou uma ferida aberta. O nome de Ritinha permanece rondando seus pensamentos como uma dívida antiga. A ameaça de Belmira mostrou que os pecados de Virgínia não são os únicos segredos capazes de abalar a família Almeida Borges. Diógenes cobrou verdade da filha, mas também sabe que existe uma verdade sua escondida no passado. Em casa, Marta percebe que o marido está perturbado. Ela acredita que tudo seja apenas sofrimento por causa de Virgínia. Mas Diógenes sabe que há algo mais. A revelação sobre Ritinha pode explodir a qualquer momento e destruir a imagem de homem honrado que ele sempre tentou sustentar. A ironia é cruel.
Enquanto tenta corrigir os erros da filha, ele próprio se vê encurralado por escolhas antigas. Na igreja, Padre Viriato continua orientando Virgínia com paciência. Ele ainda espera que, em algum momento, a jovem compreenda o mal que causou. Mas Virgínia olha para o chão que limpa como se estivesse limpando a própria derrota. Não pensa em pedir perdão de verdade. Não pensa em reparar a dor de Lúcia. Pensa apenas em como sua imagem foi manchada diante da cidade. Isso não vai ficar assim, ela murmura, quase sem mover os lábios. E é aí que mora o perigo. Porque um castigo pode ensinar humildade a quem deseja mudar, mas também pode alimentar vingança em quem se recusa a reconhecer a própria culpa. Virgínia foi obrigada a servir na igreja, mas seu orgulho continua intacto, queimando por dentro como fogo escondido. Assim termina essa virada intensa de A Nobreza do Amor. Belmira desmascara a maldade de Virgínia. Diógenes e Marta levam a filha até Padre Viriato. A jovem é obrigada a trabalhar como obreira na igreja e a cidade começa a ver a queda pública da dondoca que se achava intocável. Mas, por trás dessa punição, um novo segredo ameaça surgir. Ritinha, a filha fora do casamento de Diógenes, pode se tornar a próxima bomba dentro da família. Se você gostou desse resumo, deixe o like, inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos capítulos. Comente aqui embaixo. Esse castigo vai fazer Virgínia mudar ou ela vai se vingar ainda mais de Lúcia? E Marta vai descobrir a verdade sobre Ritinha. A gente se encontra no próximo vídeo, porque essa história ainda promete muita dor, traição e justiça.